Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse instante, nos envolvendo, nos trazendo tranquilidade em nossos corações e nossas mentes, abrindo-as para que possamos assimilar melhor esses ensinamentos que o Evangelho nos traz. E o ensino que vamos agora, nesse instante, verificar, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 8 e 9, na coletânea de preces espíritas pelos médiuns, que inicia-se assim: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e lhes profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. É interessante que eu verifiquei que esse pequeno trecho de Atos, ele nos quer dizer que até os escravos e escravas dos homens receberão o Espírito. Não somente os servos e servas de Deus, sacerdotes e sacerdotisas. A profecia, em sua forma original, está se cumprindo em nossos dias, porque a mediunidade brota em todas as classes, até nas pessoas mais humildes e obscuras. E não somente, como faz supor o texto de Atos, entre os sacerdotes, que seriam os servos de Deus. E continuando, eu vou pedir licença para ler a continuação do prefácio, que está no item 9. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Por exemplo, com o telescópio, nós podemos mergulhar nossos olhares nas profundezas do espaço. Com o microscópio, nós podemos descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, nos deu a mediunidade. Os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos Espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os Espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre sua destinação futura, a fim de conduzi-lo no caminho do bem, e não lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato que está investido, cumpre-o religiosamente, sua consciência lhe reprovaria. Como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração, para si ou para os outros, de uma faculdade dada com objetivo tão sério, e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos Espíritos,
os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocíveis do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversação. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a sua assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e abastecer-se de tudo que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem, por vezes, de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligear em conduzi-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se seus avisos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm então o campo livre. Capítulo 24, item 11 e 12. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos. Tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes de seu mérito pessoal e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra de seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Pelo entendimento, talvez eu vou ficar um pouquinho repetitiva, mas nós podemos entender que é chegada a grande hora e esperada de muitos séculos, em que o plano espiritual vem preparando um imenso rebanho com orientações, ensinamentos e capacitações, para que no momento em que Jesus julgasse necessário, convocaria os capacitados, os trabalhadores da última hora, já que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, sendo que esses últimos são aqueles que, conhecendo sua necessidade de avançar rumo ao conhecimento, pediu a Jesus que o dotassem do aparelho mediúnico, para melhor servir no campo, onde a batalha se faz iminente. Esses trabalhadores da última hora são os mesmos nascidos nos lares, trazendo na sua bagagem a mediunidade, com vontade de aflorar, e que no momento oportuno vai aparecer como uma flor que se abre, exalando e contagiando a todos com sua beleza e delicadeza e perfume. Isto é a mediunidade,
que com sua finalidade essencial, que é amar e servir. E também se torna bela porque ilumina aquele que ama, delicada porque para servir é preciso cuidado para não tornar o outro menor. E perfumada porque aquele que ama serve provocação de servir. Por isso sua alma exala o perfume do amor. O maior sentimento exemplificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor. E agora eu vou fazer a prece, né, que está na continuação e que diz assim: Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito, preservar-me da presunção de crer-me, ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade, com respeito aos outros médiuns. Se estou induzida ao erro, inspirai-me a alguém o pensamento de me advertir. É a minha humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que querão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja ou me envaidecer da faculdade que vos aprove me conceder, eu vos peço mas retirar, antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Que assim seja. E por interessante, pesquisando, é riquíssimo o que o Evangelho nos traz de lição. E no prefácio do Evangelho, bem no comecinho mesmo, no prefácio, o Espírito de Verdade nos traz uma lição que eu acredito que fecha tudo isso que eu falei até agora, ou que eu li até agora, para nós. E ricamente eu vou ler, e eu ouvi uma certa pessoa falar num curso que esse prefácio, nós médios, nós trabalhadores de uma casa espírita, devemos estar sempre com ele na nossa mente, na nossa vida, estar sempre lendo, para que possamos cada vez mais nos fortalecer nesse trabalho bendito, nesse trabalho maravilhoso que é a doutrina no auxílio ao próximo. E esse prefácio diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibre de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades dos Pai que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Esse prefácio, ela foi colocada aqui porque ela resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo.
Por isso ela está colocada aqui, bem no início do Evangelho. Assim, irmãos, eu agradeço por terem me ouvido e agradeço muito a Deus por esta oportunidade bendita de mais esse aprendizado. Que assim seja, Pai, graças a Deus.